Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Guilherme Rasgris, trabalho com impressão 3D já tem uns bons anos aí de estrada, né? Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre impressão 3D, mais do que isso, né? Tirar todas as dúvidas que pairam, né, sobre a cabeça de vocês sobre esse assunto, tá? Eu preparei uma pequena apresentação sobre isso, até para a gente quebrar o gelo e já começar, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Até lá. Vamos lá, tela inteira. Tela inteira. Permitir. Ok. Vamos lá. Vocês já viram meu nome, né? Provavelmente. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, né? É preciso falar sobre coisas bem importantes aqui, né? A gente tem hoje cerca de 64 tipos de materiais homologados para impressão de filamento fundido, né? Que é onde a impressora vai, derrete o plastiquinho, ele vai para a mesa aquecida, e o bico do eixo Z vai subindo, subindo, subindo de camadas, até que você tem o seu desenho final aí concluído, né? Na verdade, essa lista, se a gente abranger para os materiais primos, né? Como, por exemplo, materiais semiflexíveis e flexíveis, a gente pula para cerca de 80 tipos hoje em dia, né? Então a gente tem muita coisa legal, tá? Para a gente poder curtir e fazer coisas diferentes aí no ramo da prototipagem, né? E principalmente na área da mecatrônica e robótica, né? Onde a gente pode construir desde carcaças para os nossos robôs ou até mesmo elementos mecânicos para que eles funcionem, tá bom? Existem hoje cerca de 35 projetos de impressoras abertas, né? Ou seja, hardware aberto, projeto aberto para que você possa construir, se você tiver a fim de construir e não comprar uma já pronta, né? E a gente tem nisso uma gama de tecnologias bem aberta, desde o tirando fundido até as DLP, né? Que você tem uma resina, né? Um projetor alimentando ali, né? Para que a resina cure durante o processo de impressão. E as SLA, que em vez do projetor é o laser, tá? Falando nessa sopa de letrinhas, né? As impressoras de filamento fundido são as que a gente mais vê no mercado aí, né? A gente tem as famosas chinesas como a Ender, né? A Tevo fazendo um trabalho aí, a Blower e por aí vai, né? E nós também temos, além dessas impressoras, né? As N-Cubic, Photon S, a Creality, por exemplo, SLA e por aí vai, né? Mas SLA e DLP, né? Coisa esquisita, né? Impressão por resina, né? Como é que funciona isso? Então, pessoal, essa resina ela reage à luz, tá? No caso do projetor, o projetor vai iluminar aquela resina, né, camada por camada, para que o seu projeto ganhe vida, tá? Isso no caso das DLP, tá? Ou seja, Digital Light Projector, tá? E SLA é um processo semelhante, só que ao invés do projetor a gente tem ali um canhãozinho laser que faz o trabalho de, né, reagir à resina, tá bom? Ora, os mitos da impressão 3D. Eu adoro essa parte. Por quê? Vamos começar, né, como diz o seu Creyson, né, agora com Echo, né, pela os mitos que os fabricantes mais gostam, né? A impressora aberta não imprime materiais sensíveis à variação térmica. Mas vamos lá, o que é isso? Certos materiais para impressão 3D, pessoal, eles sofrem retração quando você tem uma mudança brusca de temperatura, tá? Essa retração ela pode provocar inúmeros pequenos problemas, desde pequenas rachaduras ou até mesmo um efeito desagradável chamado warping, que é quando o material literalmente encolhe, né, provocando curvas indesejadas no seu projeto, tá? Vamos lá. Como é que a gente se livra disso? A gente tem duas maneiras, né, de acabar com isso. Sem pagar o olho da cara, sem fazer nenhuma modificação na impressora, nem nada. A primeira é você controlar a temperatura do seu ambiente. Ou seja, você vai manter tudo fechado, tudo bonitinho, né? Porta fechada, janela fechada, para que não entre uma circulação de ar em demasia. Tá bom? A segunda maneira é criando uma parede de sacrifício em volta do projeto. Ou seja, uma draft shield que você habilita em qualquer fatiador. E ele vai criar literalmente uma parede, né, de filamento em volta do seu projeto para que o ar não circule ali e não prejudique a sua impressão. Agora, caso você viva uma onda de frio homérica como essa que a gente está tendo aqui,
né? Você faz a famosa cabaninha, coloca a impressora no lugar mais protegido, tá? Da corrente de ar, e aí seja feliz, tá bom? Aí você me pergunta, então, para que as impressoras fechadas? Né? Impressora fechada é só para materiais que realmente não toleram nenhuma variação. Aí a gente está falando de filamento asa, rips e outros, né, que qualquer coisinha eles já viram tipo um biscoito partido em mil pedaços, tá bom? Então é para isso você ter as impressoras de alta enclausura e alto desempenho para esse tipo de materiais, ou até como o PIC, que é um material bem mais caro, né? Em uma temperatura bem mais elevada, ele derrete a partir dos 400 graus. Então não adianta falar muito dele, né? E o preço dele também não é muito animador. A gente está falando de $250 o carretel, tá? E é um material aeronáutico, um material muito forte. Então, só para vocês terem uma ideia do que dá para a gente fazer. Aí vem a segunda afirmação de fabricante, né, que muitos vão olhar para si. A minha impressora só imprime PLA. Mas quem é diabos o PLA? PLA, ele é o filamento hipster, por assim dizer, né? Ele é aquele cara que é biodegradável, é supostamente eco-friendly. Ele pode ser feito da cana-de-açúcar, do amido de milho e até mesmo, né, ser composto como veículo para levar lascas de madeira, bronze e outros metais, tá? E outros materiais também, por que não? Glitter, purpurina, mas não vou entrar nesse assunto agora, porque gosto não se discute, tá? Mas tem filamentos bem legais que são feitos com esses materiais também, tá? Mas eu sou mais o cara da cor sólida. O que acontece? Não é que a impressora do cara só imprime em PLA. Muitas impressoras não vêm, né, com mesa aquecida, por assim dizer, né? A mesa aquecida ela serve para ajudar o material a aderir na mesa durante a impressão, tá? O problema é que certos materiais não lidam muito bem com a falta de calor para poder aderir à mesa, tá? Mas isso a gente resolve criando uma mistura chamada de goma, que nada mais é do que laque, spray de cabelo, né? Isso mesmo, aquele do sai de baixo, né, da Cassandra, né? Spray de cabelo. E cola bastão PVP, aquela da 3M, que é a verdinha. Você passa primeiro a cola, depois o laque, espera secar e seja feliz, tá? É basicamente isso. Ah, o nivelamento automático do seu Creyson. Vamos lá. Nivelamento automático, pessoal, é quando uma impressora FFF, né, o hot end vai bater, ou sair daqui, a gente vai bater nos 9 pontos principais da mesa para que a impressão grude direitinho na mesa e por aí vai. A gente só tem um pequeno problema quando a gente faz isso, né? Esse nivelamento é mecânico, né? Então você exigir uma precisão elevada dessa coisa, mesmo com o sensor indutivo ou capacitivo, não é lá essas coisas não, tá? Mas hoje você tem sensores ópticos, né? Que são bem mais caros, que fazem bem o trabalho, tá? Eles não vão nivelar a mesa, eles vão apenas fazer com que o hot end acompanhe o desnível da mesa, tá? Então não existe essa de nivelamento mágico automático, tá? O nivelamento é manual e você tem que fazer esse ajuste da mesa a cada pelo menos 80 horas de impressão, tá? Ou se a sua impressora tiver molas mais reforçadas lá embaixo na base, ou a mesa for fixa, né? Você só tem que olhar para o chassi, né? Ou o frame da impressora, ou para essas molas depois de umas 200 horas, para ver se não tem nenhuma folga nem nada, tá? Antes de mais mitos, né? A minha impressora é a melhor do mundo. Não, não é. Não é, querido. Por quê? Quem vai fazer o trabalho, né, depois eu mostro aqui um exemplo de trabalho feito em impressora 3D, né, não é a impressora, é mais o que está entre a cadeira, a impressora e o computador, né? É o material humano que vai fazer 90% do trabalho, tá? Porque se você cometer um erro antes de levar para a impressora, o que vai acontecer? Não vai sair nada legal. Ao contrário, você vai perder dinheiro, material, vai se frustrar, ainda vai colocar a culpa no equipamento, tá? Aí alguns fabricantes nacionais vêm e dizem assim, mas a máquina chinesa é ruim. Aí diz assim, uma certa frase de uma fabricante nacional, eu não vou dizer o nome aqui, né, para não ficar feio na foto, mas assim, a minha impressora já vem montada, calibrada e só precisa fazer 2 procedimentos. Vamos lá. Copiar projeto dos outros não é legal, amiguinhos. É sério, isso é feio, é ruim. Essa empresa ela pegou uma impressora chamada Smart Trap, tá?
que o projeto é aberto e foi descontinuado em 2014, e começou a produzir como se fosse dela. Tem até a fotinha aqui, ó, da Smart Trap original francesa, tá? Essa empresa tentou copiar esse projeto, deu ruim, né? Mas ela disse que o projeto é maravilhoso. Apesar do próprio cara que criou a Smart Trap dizer não usem, não façam, é ruim, é péssimo. O projeto não é bom, né? Então a gente tem que pensar muito bem antes de falar se uma impressora XYZ é ruim ou não. Agora, a raiva frente aos fabricantes chineses é porque eles fizeram o dever de casa. Hoje as máquinas chinesas são bem melhores do que as máquinas nacionais, pelo menos a grande maioria delas, né? E não há muito que se possa fazer a não ser fazer o dever de casa, correr atrás, né? Ou seja, usar peças de qualidade, não economizar em projeto e por aí vai, tá? Não adianta dizer que os chineses têm componente, nós não temos, nós temos o custo do Brasil. Não, tem sim empresas muito boas do Brasil, como por exemplo a HGT, que é de Florianópolis, né? Que com certeza entregam produtos incríveis, produtos muito bons, que fazem não só frente, mas que dão banho nas impressoras chinesas. Então, não venha me dizer que não dá, porque dá sim. Dá sim, nós precisamos confiar mais no nosso taco de que nós podemos. Com certeza. Mas tem que ter vontade. Aí, né, a gente entra naquela conversa. Quanto mais caro é melhor? Não. Não é o preço que vai determinar se uma impressora é boa ou não. Aí vem o caso da Bluer e da Ender, por exemplo. Por exemplo, a extrusora da Ender ela custa $5, né? E ela faz o trabalho, né? Que mesmo a MK10, por exemplo, uma empresa nacional de grande porte, tá? Eu não vou falar o nome dessa empresa aqui para não ficar feio na foto, né? Uma empresa nacional que cobra 6 mil pratas numa impressora, usa e faz o mesmo trabalho, né? Então a gente consegue resultados fantásticos gastando muito pouco, tá? É só querer, ter vontade e fazer, né? Aí aquela outra pergunta, né, que eu acho horrível, mas que eu tenho que responder. É feio pedir o STL? STL, para quem não sabe, já é a malha 3D pré-finalizada para ir antes do fatiamento, né? Para ir para impressão 3D. O que é o fatiamento? Né? Independente da tecnologia de impressão, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso terminar, né, esse arquivo, eu preciso fatiar ele em fatias como se fosse uma pizza, né, para que a impressora possa interpretar, né, as camadas subindo e ter o seu projeto ali. Tá? O problema é que muita gente não modela em 3D. Né? E aí o que acontece? Você precisa ter, né, a base para você poder fatiar, senão não acontece nada na impressora, certo? Então, muita gente, em vez de comprar de um modelador 3D sério, que fez a peça e tudo mais para ele imprimir, não. A pessoa prefere sair na internet pedindo aquele modelo sem sair pagar por ele. Né? Isso é muito feio, isso é horrível. Respeite os modeladores, pessoal. Tem que comprar sim, tem que pagar sim, é o certo. Imagina se você fosse trabalhar e chegasse no final do mês para o seu patrão e não quero receber dinheiro, não, eu não quero não, obrigado. Não é assim que funciona, né? É a mesma coisa, tá? Vamos lá. Cura ou Simplify? Só tem esses dois? O Cura pertence à Ultimaker, que é uma das fabricantes de impressora 3D europeias de maior sucesso na atualidade, tá? E acabou se tornando o software fatiador padrão, né, por ser de código aberto, mais famosos aí do mercado, tá? E o Simplify 3D? Simplify 3D tem outra filosofia, tá? São basicamente duas opções diferentes, porque o Simplify é pago e é proprietário, tá? Eu não vou entrar em questões de licenciamento de software aqui, mas basta dizer que a licença Simplify não está em acordo com o que pensa o pessoal do software livre, e como eu sou do software livre, eu tenho que dizer que eu não gosto desse tipo de coisa. Outra coisa, o Simplify não é tão bom quanto o Cura, porque ele não permite que você interprete a malha como ela realmente é. Ele vai te dar uma ideia do que ele acha. Então você vive refém do software e você não pode comandar todos os detalhes da sua impressora. Tá? A gente tem outros fatiadores, sim, de código aberto muito bons, como o Prusa Slicer, que é baseado no Slicer 1.5, que é outro fatiador ainda. Tá? A gente tem versões personalizadas do Cura, de acordo com fabricantes como a Luzbot e outros. Tá? Então a gente está muito bem servido de fatiadores de código aberto. Tá bom?
Esse item é muito feio, é muito chato, que é o roubo de código. Infelizmente, pessoal, a gente tem que ficar muito atento, tá, com relação a isso. É o mesmo caso do STL. Certos programas que são fork, hoje hospedados em algumas comunidades de código aberto, eles são roubados, tá? Tem que ficar muito atento a isso, tá? Posso passar uma listinha de alguns softwares que sofreram desse mal, tá? Para que vocês não apoiem quem desenvolve software, entre aspas, roubado, tá? Furto é crime, pessoal. Posso imprimir próteses e doar? Nossa, é uma pergunta bem interessante essa também, por quê? A gente tem muitas pessoas que sofreram violência doméstica, acidentes e que não têm condições de pagar por uma prótese, não é verdade? Pô, que legal! Imagina se a gente puder doar uma prótese para essas pessoas. A atitude é maravilhosa. Tanto que tem associações sérias, né, como a Dar a Mão, que trata de crianças com agenesia de membros, as pessoas sofreram acidentes e por aí vai, que faz um trabalho muito bom nesse sentido. Tá? Associação daramão.org, né? Gerenciada pela minha queridíssima amiga Giane Poterico, um trabalho fantástico, tá? Mas não é só isso, tá? Por quê? Para você poder doar uma prótese, você tem que ter um fisiatra acompanhando esse paciente e ela tem que ser prescrita pelo médico, tá bom? Por quê? Equipamento sem prescrição médica, ele pode prejudicar mais do que ajudar, entendeu? E você ainda pode ser responsabilizado criminalmente por isso, por exercício ilegal da profissão. Então, pega o acompanhamento do fisiatra para você poder fazer a sua doação, tá? E se você quiser ganhar dinheiro com isso, você pode. Tá? Você pode cobrar pela impressão do médico, do fisiatra, mas seguindo lá os parâmetros que ele determinou, tá bom? Mas aí você fala, a gente tem inovação nessa área? Tem. Mas certas coisas não nasceram ontem, tá? A primeira impressora 3D que a gente tem notícia de ser funcional, ela já parte dos anos 70, 1976, se não me engano, tá? E a dupla extrusão de vários materiais sobre um único bico, né? Pode ser feito pelo Chimera, que é um hot-end da 3D, que é uma empresa muito conceituada, tá? Ou o Cyclops também, que é uma coisa muito legal de ser feita, tá? Mas não é ainda inovação, tá? Aí veio o pessoal do YouTube chegar para mim e falar assim: a gente tem o barquinho que foi impresso numa universidade, ele foi para a água. Nossa, legal, mostrou a impressão do barquinho e tudo mais. Só que eles não mostraram a parte de que o primeiro barquinho afundou na água porque eles cometeram um erro no fatiamento, né? Então, na terceira tentativa eles conseguiram chegar nisso aqui. O barquinho da Discord, tá, pessoal? Sim, o barco foi impresso, tem um motor atrás, fizeram o suporte direitinho e o barco anda, tá? Mas ele não foi impresso em ABS nem em PLA, tá? Ele foi impresso com um polímero plástico muito forte de aço carbono, tá? Tem hot-end para isso, tá? Específico. Você tem uma variação caseira disso que dá para você imprimir com fibra de carbono numa boa. Só que é um filamento muito caro, a gente está falando de quase R$ 700 o quilo. Mas para aplicações onde você precisa de altíssimo desempenho, força, etc, 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 é uma ótima pedida, tá? Chegou a hora, né? Mais ainda de cumprir o título da palestra, né? Quem tiver perguntas, eu vou até desabilitar a apresentação um pouquinho, mas não sem antes passar os agradecimentos, né? Para que vocês possam anotar os contatos aí, quem quiser, tá? Tem o e-mail, tem o Instagram, né? E eu vou deixar esses minutinhos que faltam aí. Espero não ter sido rápido demais. Eu espero até que, na verdade, tenham bastante perguntas, porque essa palestra é mais para que vocês tirem as suas dúvidas do que ficar, né? Esse cara com essa cara feia falando esse monte de besteira aqui no palco para vocês, tá bom? Eu digo palco porque, nossa, apesar dessa pandemia, eu me sinto aí junto com vocês, tá? Eu acho que é o momento da gente se sentir mais juntos do que nunca, apesar de separados, né? Pela distância. Beleza, pessoal? Vou aqui parar a apresentação. Quem tiver perguntas, que faça agora. Olha quem está aí, meu amigo Siríaco. Deixa eu até mutar o microfone aqui para ouvir as perguntas de vocês, se aqui já tiver.
Opa, pessoal, façam perguntas aí pro Haas. O pessoal pode fazer pelo chat também, tá, Haas? Haas, você está mudo. Peraí, boa. Aí. Ô, pessoal, vamos começar então pela minha história, né? Como eu comecei na impressão 3D, né? Vamos lá. Tem perguntas muito legais chegando aqui. Vamos lá. Eu comecei na impressão 3D em 2010, lá atrás, né? Antes da impressão 3D, eu venho dentro do software livre desde 96. Eu sou velho. Fazer o quê, né? Eu venho desde 96 usando Linux, né? E eu acabei indo para computação gráfica, né? Muito cedo, desde 2005, falando de GIMP rodando no Brasil, Inkscape, quando eu era Sodipod ainda, junto com outro monstro, que é o Luciano Lourenço, né? Que tá mais monstro que o cara tá mais feio do que eu, acredite ou não, se quiser, né? Enfim. E aí o que acontece? Quando eu vi na impressora 3D a primeira vez, eu estava na Europa, eu fiquei apaixonado por aquilo e resolvi entrar de cabeça. E aí eu acabei projetando algumas, participando de vários projetos também, tanto na indústria nacional quanto internacional, e eu resolvi compartilhar tudo que eu sei com documentação em código aberto e por aí vai, né? E chegou um belo dia em que nós, no Latinaware, começamos a falar de impressão 3D, né? Tomamos coragem, eu e Dani, em 2016, a gente começou a falar só de impressão 3D no Latinaware, tem sido muito legal. Latinaware é um evento irmão, por assim dizer, do Confloss, né? Um evento muito bacana, que eu espero que quando tudo isso passar, a gente tenha a oportunidade de estar junto de novo lá também, né? Basicamente essa a minha história, né? Já são vários países, vários continentes falando de impressão 3D, né? Fui para Nova York falar na Microbot esse ano, então eu espero que venha mais e mais, né? A gente tem algumas realizações nesse meio tempo, que culminou nesse livrinho aqui, que é o XYZ da impressão 3D, né? Bem bacana pelo Instituto Newton Braga, que nada mais é do que um livro feito a partir dessa palestra aqui, com todas as principais dúvidas de vocês, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Retirar suporte de impressão de resina, adorei. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Para a gente tirar esses suportes, a gente usa álcool isopropílico, tá? Antes de fazer a cura final da resina. Tá? A gente lava com álcool isopropílico e o suporte sai facinho, facinho na sua mão, sem machucar a peça. Tá? É isso que a gente faz para tirar os suportes. Vamos lá. Dólar nas alturas, custo-benefício é importante, com certeza. Hoje a gente só tem que tomar cuidado com o seguinte: apesar de tudo, a gente tem uma coisa muito legal que chama AliExpress e estoque no Brasil. Tá? Com o estoque no Brasil, a gente não tem tido problemas em manter um preço aceitável para componentes, impressoras e por aí vai. O problema é a gente ter um cuidado com os oportunistas, né? Que infelizmente tem gente no Brasil tentando vender impressora por um valor que não vale. E principalmente máquinas usadas. Por exemplo, tem cara pedindo 7 mil numa Photon S, uma impressora de resina de entrada, por assim dizer. Tem gente pedindo 4 mil numa Ender, uma impressora 3D FFF de entrada, que vale no máximo 2 mil, 2.300 se for nova, com garantia, conta fiscal e por aí vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os oportunistas, tá, pessoal? Vamos lá. Tem mais uma legal aqui, ó. É viável quem nunca mexeu em impressora sem perder o rim? Com certeza, tá? Nesse caso, uma Ender 3 ou uma Blower, impressoras aí de R$ 2.000 já vão atender muito bem, tá? A ponto de você conseguir fazer trabalhinhos como o Gatite aqui, tá? Sem ter que se preocupar tanto em perder um rim ou coisa parecida, né? Com certeza. Então você já consegue fazer trabalhos muito bons gastando pouco, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças isso. Agora, claro, tem uma curvazinha de aprendizado que você vai precisar aí, né, manter um pouquinho de disciplina para chegar lá.
Mas em menos de 4 horas, acho que você já está conseguindo fazer algumas coisas bem legais, bem interessantes aí. Bom fatiador para Linux. Vamos lá. No caso, existem os mesmos fatiadores para ambas as plataformas, tá? Eu aconselharia você usar, no caso, o Cura para FFF, que é o meu favorito, porque além da gente contribuir com código, o trabalho é fenomenal, tá? Agora, para impressoras SLA e DLP, eu aconselho o Cheetobox, tá? Mesmo que a impressora não tenha suporte oficial, você baixa um firmware novo, muito fácil, muito rápido de instalar, tá? Não tem nenhum mistério, não tem que compilar nada, é só jogar na impressora e pronto. E ele fica funcionando em qualquer impressora de resina que você tenha, tá? Tem peças em madeira? Sim, existe filamento de madeira. O veículo, no caso, é o PLA, tá? E aí o resultado, esse filamento ele se transforma praticamente em madeira, porque ele tem madeira dentro mesmo, né? Quando o PLA evapora, quando ele é colocado no lugar. Fica um efeito bem interessante, tá? Tem vários tipos de tonalidade, só que assim como qualquer madeira, né? Ele não tem uma tonalidade específica, ele pode mudar de uma hora para outra, né? Nenhuma peça vai sair idêntica à outra por causa disso, tá, pessoal? Tem que ficar atento a isso, tá? Mas existe sim. Vamos lá, perguntas, perguntas, perguntas. Quem mais, quem mais, quem mais? Ah, gostei dessa. A pessoa vai peça em aço e metal. Sim, hoje você tem, por exemplo, o Iron PLA, né? Filamento condutivo, inclusive, né? Onde o PLA é só o veículo, né? E fica lá o alumínio, tudo mais. Ou tem filamento de alumínio já puro também, tá? Você só precisa trocar o bico e ter um hot end que aguente altas temperaturas, tá? Você já consegue imprimir em aço, metal mesmo, já consegue fazer isso, tá? É claro que impressoras domésticas ou de entrada precisam de algumas modificações para que isso possa ser feito, tá? Dá para usar material reciclado sim, tá? Hoje tem inclusive empresas especializadas em fazer filamento reciclado, tá? A partir de para-choque de carro, carcaças de produtos de plástico antigos, eletrodomésticos e por aí vai. E por que não? Você pode montar impressoras usando sucata eletrônica também. Por que não? Tem até um amigo nosso, que é o Daniel Vasconcelo, ele fez várias impressoras bem legais assim também, né? Garrafa PET, na verdade, tem um filamento específico para elas, que é o PETG, né? Um material muito bom, muito resistente. Dá para fazer altas coisas com ele, tá? Só que o PETG, geralmente ele é pego novo, tá? Porque eles aplicam uma série de resinas para que se possa fazer cores específicas, por aí vai. O PET reciclado não é bem assim, tá? Ele vai acabar seguindo a cor que a garrafa veio muitas vezes, tá? Então, se a garrafa for verde, ele vai sair verde, né? Então isso acontece muito, tá? Mas o material que é mais barato de se reciclar é o ABS, tá? Tanto que a Renault ela doou para o pessoal da impressão 3D alguns anos atrás cerca de 10 toneladas de pellet de para-choque de carro que sofreu batidas e por aí vai. Né? Uma coisa interessante da indústria automotiva é porque nada se reaproveita lá, né? Por exemplo, se quebrou alguma coisinha no carro antes de ir para venda, eles esquecem aquilo, a peça é descartada na hora, o conjunto inteiro. Tá? Então o desperdício é muito grande lá. Vamos lá? Conhece alguém ganhando Adorei essa pergunta. Conhece alguém ganhando dinheiro com produtos de impressora 3D? Sim, conheço. Tá? A gente tem várias vertentes. Por exemplo, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento, então eu ganho dinheiro com isso. Sim. Tá? Não é vergonha nenhuma, ao contrário. Nós temos também o pessoal da área médica, né, que imprime peças para treino cirúrgico, peças de osso, coluna vertebral e por aí vai. Né? A gente tem também a área da odontologia, né, que o pessoal imprime próteses para dentista e por aí vai. O segmento de joalheria se beneficiou muito com isso. Tá? O pessoal ganha dinheiro fazendo prototipos de anéis, joias e por aí vai. Tá?
E no segmento caseiro a gente tem também muito pessoal fazendo pequenas peças mecânicas e também, por que não, action figures, né? Ou como dizem as esposas do pessoal que compra isso, né? Bonequinhos, né? É o bonequinho do Alien, por exemplo, o bonequinho do Predador, por exemplo. Tá, eu também tenho os meus bonequinhos impressos. Vai fazer o quê, né? Sou fã do Predador, do Robocop, então essas coisas dão dinheiro sim, tá? Dá dinheiro mesmo. E tem também o pessoal que imprime peças para museus, né? Por exemplo, teve um museu agora, eles encomendaram, não comigo, mas com um aluno meu, um esqueleto de Tiranossauro Rex de cerca de 3 metros de comprimento e tamanho, vai se saber qual tamanho que vai ficar isso, né? Então não é barato e o pessoal ganha assim dinheiro com isso dessa maneira, tá? Além disso, tem cases muito interessantes, como por exemplo, uma confeitaria, ela comprou uma impressora 3D para começar a fazer cortadores de biscoito de massa em formato de super-heróis e tal. Deu tão certo, mas tão certo que hoje essa padaria, né, ela não tem uma impressora, ela tem hoje 15 máquinas, só fazendo isso. E além de vender os biscoitos, ela também agora vende esses cortadores e tudo mais na cidade de Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Então, dá para ganhar dinheiro, sim, e muito, tá? Ah, adorei essa pergunta dos bonequinhos. Se precisa de acabamento e por aí vai. Depende muito, tá? Depende muito. Tem bonequinho que sim, tem bonequinho que não, né? Por exemplo, se você quer um Robocop perfeito, você pode mandar pintar o Robocop, né? Você quer um Seu Madruga, você pode mandar pintar o Seu Madruga, né? Por que não? Ou dependendo do material que for, não precisa de acabamento nenhum, você já fica do jeito que tá lindo, maravilhoso, então pronto. É mais questão de gosto mesmo, tá? Uma questão puramente de gosto, tá? Mais alguém? Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Ah, manuseio para as crianças. Vamos lá. Então, peças articuladas, né? Eu não recomendo para crianças menores de 3 anos, né? Peças articuladas tem que ter um cuidado maior, por aí vai, né? E eu acho que você não vai dar uma action figure do Alien, oitavo passageiro, de, por exemplo, 1,5 m, ou mesmo que fosse menor de 40 centímetros, para uma criança, né? Eu acho que você não vai fazer isso, né? Mas tem brinquedos que podem perfeitamente ser impressos e são absolutamente seguros, né? Tem brinquedos articulados, tem brinquedos que podem ser montados como, por exemplo, o Projeto Taturana, que é um robô impresso, né? Um tanque de guerra impresso, por aí vai, né? São os mesmos cuidados que você teria de acordo com um brinquedo mais complexo ou menos complexo, tá? Idade recomendada? Vamos lá. Ah, perguntas legais essas. Operação da impressora 3D. Idade recomendada? Bom, a minha filha, ela tem 6 anos. E a primeira impressora 3D que ela operou foi uma mini Bosch, ela tinha 4 anos. É claro que eu não recomendo que você faça isso com tão pouca idade, né? Que a Juju, ela nasceu no meio maker e ela continua no meio maker, então é aquele negócio, né? A criança maker, ela vai fazer coisas que as outras crianças normais teoricamente não fariam, né? Então tem que ter atenção com isso. Esse é o cuidado que eu recomendo, tá? Assim, a partir de, acho que dos 8, 9 anos, a criança já vai ter um certo discernimento para poder operar a impressora. Não fazer manutenção, mas operar, tá? 8, 9 anos, tá? É pelo menos o que eu acho, opinião pessoal minha, tá? Vamos lá. A próxima é: pode contar como você montou sua primeira impressora? Posso. Vamos lá. Em 2010 para 2011, quando eu vi a impressora 3D operando, né? Eu comecei a mexer com isso. Era muito caro. Era muito caro trazer certos componentes para o Brasil e não era tão fácil de achar certas coisas. Fora que eu vivia viajando, dando palestras e por aí vai ainda, de Blender, de GIMP, de Inkscape, então eu não podia parar 100% do meu tempo para isso, né?
Mas aí eu fui juntando as peças, fui comprando aos poucos, até que em 2015 eu tinha tudo que eu precisava. E aí foram 3 longas semanas de tentativa e erro, né? Porque na época praticamente não se existia tanta documentação quanto tem hoje, né? Principalmente para poder calibrar o firmware do jeito correto, né? Datasheet de motor de passe e por aí vai. Mas depois foi só alegria, né? Não digo que foi uma caminhada tão simples na época, mas depois foi só alegria e ela durou comigo até 2019, quando eu acabei me desfazendo dela porque aconteceu um acidente com a impressora, infelizmente, né? E não havia o que se pudesse fazer, né? Foi um acidente envolvendo umidade, água, então foi uma péssima ideia. Mas a velha senhora foi uma Graber muito feliz durante o tempo em que ficou comigo, né? Então, aí a minha segunda impressora 3D, que foi logo 6 meses depois, que já foi bem mais fácil o processo, né? Hoje ela está em Luanda, atendendo a jovens de curso técnico lá e tudo mais, e sendo muito feliz lá também, né? Então, basicamente foi assim que eu montei as minhas primeiras impressoras 3D. Foi dessa maneira aí. Vamos lá, mais alguém? Ah, tem. Ah, informações do livro. Vamos lá. É o XYZ da impressão 3D, vou colocar aqui no chat. É pela editora do Newton Braga, né? Aí ele está disponível na Amazon, na Google Play, na Apple Store. Espera aí. Amazon Play e Apple Store. E fisicamente, né, se você quiser a cópia física, né, Clube dos Autores, que é por lá que o Newton Braga vende os livros impressos também, tá? Então, quem quiser os livros, tá aqui. É claro que a gente fez até uma coisa bem legal, que se você preferir o e-book sai bem mais barato do que o impresso, né? Não é por uma questão de gráfica, não. Mas tem os impostos também, então por isso que o e-book ele sai mais barato do que o impresso, tá? O e-book tá acho que R$ 23,90, algo assim, o impresso tá 40, algo assim.